Francisco Elísio, diretor de futebol do Anápolis. E aí, Francisco, conta um pouquinho da sua trajetória no Anápolis, que já, já algumas passagens suas aqui já, com certeza teve algum sucesso, êxito. Veio do Sampaio Corrêa aí, seu último trabalho, né? Quase conseguiu fazer o Sampaio Corrêa subir, né? Mas conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece, para quem esse vídeo com certeza vai chegar em algumas gerações aí e essas pessoas vão saber quem foi o Francisco Elísio. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Minha trajetória no futebol, no iníciozinho eu comecei no Atlético, né? Então a primeira passagem como diretor, meu pai era diretor do Atlético, depois como diretor de futebol amador. Então veio uma caminhada aí de 13 passagens por clubes. No Anápolis eu tive aqui uma vez já, disputei 2 goianos e uma Série B, né? E agora eu estou tendo a oportunidade de voltar, né, mais experiente, com a cabeça mais voltada para tentar fazer um projeto de revender jogadores, trazer dinheiro para o Anápolis, né? Então a gente está aí nessa caminhada, no Campeonato Goiano primeiramente, né? Quiçá a gente continue na Série B e com um futuro acesso para a Série C. Ano passado eu fui o executivo do Sampaio Corrêa, tive uma campanha muito boa, né? A gente era cotado como um dos menores orçamentos do futebol da Série B, e a gente chegou em quinto lugar, né? Com 2 pontinhos e 3 pontinhos, a gente teria biscoitado uma vaga na Série A, e né, Série A, a Série B mais difícil, né? Que o pessoal colocou de todos os tempos. Tínhamos grandes times como Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Sport Recife, né? E detalhe, ganhou de todos, né? Teve vitórias sobre os grandes vitórias, Grêmio. Históricas, né, dentro do São Januário, do Vasco, do Grêmio, do Castelão. O Castelão lá é muito difícil jogar, né? A equipe se acostumou a jogar no gramado mais alto, né? E isso a gente traz essas experiências, né, de vida. Eu acho que o profissional ele cresce cada ano que passa, né? Então eu tenho uma gestão muito tranquila, né? Eu tenho tentado manter a tranquilidade no grupo, graças a Deus o grupo é um grupo bom, né? E o Anápolis está aí buscando brigar aí, quem sabe, por esse título goiano também. Já pensou, Francisco, você entrar para a história do clube como dirigente que fez o Anápolis conquistar o 2º título do Campeonato Goiano? A gente sabe que tem um aí que é Anápolis. Não ganhou como o Anápolis, né? Mas eles estão olhando na federação, tentando para ver se consegue homologar esse título. Mas a gente sabe que no campo mesmo, assim, depois de criar a federação, essa é a chance que a gente está tendo aí. A gente sabe que ainda falta muito, mas pelo que o time vem apresentando em campo, a gente está bem confiante. Já pensou se esse ano a gente conquista esse título? Hoje eu visto o caminho do Anápolis, né? Hoje minha vida é o Anápolis. Então a gente quer o melhor. Então existe um pensamento que a gente deve sonhar nas nuvens, né? Lá em cima. Sonhar alto, que a gente cai pelo menos numa posição boa, né? Então a gente tem sonhado e enquanto deixar a gente sonhar, a gente está atrás disso. Então eu acho que o Anápolis tem uma equipe boa, né? A gente tem grandes clubes de futebol goiano, né? A gente vê um na Série A, 2 na B, 1 na C. E a gente jogou com todos eles e conseguiu fazer jogos bons, né? Então isso anima a gente, né, para essa próxima fase agora, pegando vida. E eu acho que se passar por vida, mais confiança ainda. Então eu acho que a vida é feita de conquistas, né? Às vezes a gente aprende muito nas derrotas, eu aprendi muito quando eu perdi. Né? Graças a Deus eu já tive 2 passagens no Anápolis, 2 no Sampaio e 2 no Vila. Isso mostra que eu tenho alguma coisa a oferecer. Geralmente o cara não volta e eu sempre estou sendo cogitado para voltar para os clubes e é isso, eu vou me dedicar ao máximo, se depender de mim o título vem. Eu te fiz essa pergunta, Francisco, porque geralmente a gente é muito martelado, a gente trabalha no futebol, igual eu trabalhei aqui o ano passado, aí eu fui observando a torcida e tudo, mas a gente acha que é muito fácil ser diretor de futebol, né? A gente liga pro jogador, o jogador vem na hora, não, eu vou na hora, eu Anápolis. Conta um pouquinho desse bastidor aí, Francisco, para a torcida entender que ser diretor de futebol não é fácil, que às vezes o jogador não, tem outros, vamos dizer assim,
outras atribuições ou tem outras propostas e às vezes tornam o seu trabalho mais difícil? Conta um pouquinho aí. É muito desgastante. Na verdade, eu sou muito responsável nas coisas que eu faço. Eu acho que o irresponsável é fácil para ele. Porque se perder ou ganhar é a mesma coisa. Eu não. A gente, todo jogo é um estresse, né? Todo dia a gente está no treinamento, todo dia tem problema no clube. Todo dia tem problema no futebol. Não passa um dia sendo com uma dor, ou com uma lesão, ou teve um problema interno, né? Disse-me-disse. Então a gente tem que ter essa consciência para a gente ter essa gestão com muita tranquilidade. É muito desgastante, é noite de sono que a gente perde. Eu faço um curso hoje da Comebol de gestão e o último tema era até interessante, né? Falando dos jogadores também, que você sabe, você acompanha aí, o jogador é muito cobrado, né? Então a gente pensar, igual, vamos supor o exemplo da Série B do ano passado, nós temos 19 viagens, os jogadores praticamente ficaram 33 dias viajando, sem longe das famílias, com problema interno, com dor, e a gente também participa com isso, né? O gestor de futebol ele tem que saber primeiramente qual campeonato ele está inserido, né? Para mim trazer um jogador da Série B para cá a gente não consegue. Primeiro que o nível salarial é um, segundo eles não querem diminuir o patamar, o cara que está na B quer ficar na B. Então a dificuldade de uma Série D é essa, né? A gente não traz na garganta. Às vezes a gente pode ter um relacionamento bom e tal, mas é muito difícil. Hoje o jogador patamar A, B, C e D. E o patamar financeiro também corresponde a isso. Então, toda a dificuldade na montagem do clube, eu acho que hoje, eu estava vendo até o técnico do Palmeiras, né, que tem uma boa neurolinguística, falando da última vez que é uma equipe, né? A gente tem que formar uma equipe. Hoje não tem um jogador que fala, não dá a bola para esse jogador e ele vai resolver. Né? Então os grandes clubes estão se estruturando para formar equipe. Graças a Deus no Anápolis a gente conseguiu isso. Né? A gente tem um time titular, praticamente todos são importantes, os reservas também, porque às vezes o torcedor pergunta, pô, mas aquele cara tá ali, tem 20 e tantos jogadores. O treinamento do dia a dia, se você tiver um nível muito baixo, vai refletir no jogo. Então a gente tem que ter um grupo que ajude no próprio treinamento. Os reservas têm que estar prontos para ser utilizados. A gente teve quantos aí que entraram e foram bem. Então, muita coisa envolvida. Não é fácil igual o torcedor pensa. Não é fazer assim e formar equipe, né? A gente às vezes erra e todos na formação de equipe, pelo menos 20 a 30% são erros. O jogador não se adapta, o jogador vem com pouco jogo, lastro, né, de jogo que a gente fala, aí ele sente contusão. Então a gente faz a expectativa que ele vai estourar e esse jogador ele começa a sentir o dia a dia. Então é muito complicado. Então hoje tem a análise de desempenho, tem os analistas, os treinadores, que a gente tenta buscar o melhor para o clube. E graças a Deus, né, eu tive muito exemplo do ano passado, que foi mais recente. A gente não tinha um timaço no Sampaio, mas todo mundo queria. Então todo mundo buscava. Então todo jogo a gente virou jogos que ninguém acreditava. Dava gosto de ver, dava gosto de assistir aquele time jogar. E era um time unido, com pouco dinheiro, a folha mais baixa era a nossa de Londrina, com pouca premiação, com salário baixo, mas todo mundo querendo. Graças a Deus, cada um foi para o outro lado, a maioria, né? E alguns aí vão ficar bem financeiramente. O jogador hoje, rapidinho ele muda de patamar, né? Então é isso. Então eu quero só deixar esse alento aí ao torcedor do Galo, que a gente trabalha com muita responsabilidade. Eu respeito muito o torcedor do Galo, né, do Anápolis, né? Eu tenho amizade com o Dedé de infância, conheço o Quinha há muito tempo, a diretoria Mário, Vanderlei, Zé Paulo. Então a minha responsabilidade é grande, eu represento o clube, eu tenho que estar tratando bem todo mundo, né? E os jogadores têm que estar na liderança, respeitando. A gente tem um bom treinador que eu vi, que a comissão técnica trabalhando. Então é um trabalho árduo para a gente conseguir algo. E o futebol também não é ciência exata, né, Francisco? A gente às vezes tem exemplos aí na Série A de jogador que faz uma temporada esplendorosa e vai para outro clube, não joga nada, não consegue desempenhar o futebol
Vem aí questionamento da torcida que o Anápolis não consegue encontrar um meia, aí eu vou lá e debato, eu gosto de discutir bastante. Eu falo, cara, mas nem time de Série A tá tendo meia. Então você imagina o Anápolis que tá na Série B. Então, ou seja, se tiver um meia de qualidade, os caras da Série A, Série B, já vai lá e já leva o cara. Como que vai trazer um meia? Então tem que ter paciência, a gente tem que jogar com a nossa realidade. Não, e você falou tudo. Então, assim, por exemplo, no Sampaio, a gente jogava com 3 volantes, não tinha um meia. Rafael Vila era segundo volante, foi transformado em meia pela intensidade e deu certo. Então, a gente procurava meia todo dia. O meia que tem lá, eu peguei do Bahia, chama Varley, ele hoje está no banco. É um meia clássico, meio inteligente, mas não tem aquela dinâmica. Ainda não chegou nesse patamar de acordar, falar assim, eu vou ser o cara. Então, e a gente jogava contra os times grandes e olhava, quem que é o meio dos caras? Né? Então é uma posição que hoje o volante, o primeiro, o segundo, às vezes faz aquela função, né? Faz um 4-1-4-1, não tem um meio específico. Né? A gente tem o Ariel, que é o nosso meio, que é um bom jogador. Né? Então assim, a torcida às vezes começa a cobrar coisas sem ter conhecimento de causa. Né? Eu brigo muito, cara. Eu brigo muito porque eu entendo, eu vejo o que está acontecendo no futebol. A gente assiste aí hoje, por exemplo, no Flamengo mesmo. Você sai o Everton Ribeiro do time Arrascaeta e acabou o time. O time do patamar do Flamengo, a folha salarial do Flamengo. Você escolhe o que você quer. Aqui a gente é escolhido. Então, por exemplo, se você pegar em 10 times, você procurar um meia, aquele meia clássico, não tem. E tem meias, não vou citar nome, que a gente tentou, que não estão dando certo. Que a gente ia trazer e não estão, os outros times estão no banco. Então, assim, hoje em dia o futebol mudou muito, né? Hoje é força, intensidade, que eu acho que são os principais parâmetros do jogador. É dinamismo também, né? Se o jogador ele pode ser o gênio, o craque da bola, mas se ele não marcar não cumprir uma função tática, ele não joga em lugar nenhum. E isso que você está falando. Hoje o time começa a marcar lá na frente. Né? Antigamente você tinha um centroavante que ele ficava parado marcado. Hoje o centroavante tem que atrapalhar a saída da outra equipe, marcar o primeiro volante e aí vai. Então assim, o futebol moderno é um futebol que exige muito da parte física do atleta, né? E esse meia, que realmente às vezes é clássico, é um cara que hoje a gente não está tendo, né? Então essas colocações, às vezes a torcida é muito... vai na emoção, né? Então a emoção... Hoje, por exemplo, a gente tem um jogo importante, aí vai bem, é o melhor time do mundo, aí perde, não é o pior time do mundo. Verdade. Eu já tive algumas pressões aqui, primeiro jogo que a gente perdeu, nosso time vai cair. Eu falo, não vai cair, o time é bom. Primeiro amistoso, não, o time é ruim. Eu falo, não, o time é bom, tá travado. E a gente fez grandes jogos, né? Verdade. Você ganhar do Atlético quando tem esse olha, empatar com o Goiás e com o Vila, não é fácil. Né? É o que eu sempre falo, Francisco, o futebol ele nunca conta como começa. A história é escrita como termina, entendeu? Às vezes o time pode perder as 5 primeiras e de repente ele dá aquela explosão. Foi o caso do Iporá ano passado, todo mundo achava que o Iporá ia rebaixar, o Iporá buscou a Série D e quase chegou no final do Goiânia. Então o futebol nunca foi como começa, assim como termina. O torcedor precisa entender que o clube precisa dele, o clube precisa daquela crença, aquela fé que vai dar certo, porque a gente vai, é tanta coisa que a gente tem que vencer no dia a dia, né? Aí chega lá no campo e ainda pega aqueles caras mal-humorados, em vez de torcer a favor, torce contra. Em vez de apoiar o jogador porque ele errou, ele faz xingar o jogador. Ele acha que aquele xingamento dele vai levantar a moral do jogador, não vai, né? Vai colocar o jogador lá embaixo. Inclusive eu quero até comentar um fato que teve, acho que foi em Morrinhos, cara. O Vandinho teve 3 jogadas lá que ele errou, cara. Eu peguei o cara do meu lado, xingando ele pra caralho, e eu olhava assim, meu Deus, o Vandinho podia tanto fazer um gol pra calar a boca desse cara, podia tanto fazer um gol. É a última bola do jogo, caiu no pé de quem? Do Vandinho. Aí o goleiro vai e defende. Ô, Vandinho, não é pra você fazer um gol pra calar a boca desse cara, mas o Vandinho, todo mundo gosta dele. É um caso ou outro que fica brigando com ele, porque ele ainda não fez o gol ainda. Na hora que fizer também, vai vira ídolo da torcida. O Vandinho é fera. Então, Francisco, é isso. Quero agradecer pelo empenho seu que eu acabei pelo Anápolis, porque eu sou torcedor apaixonado por esse clube, desde pequeno. Já fui ver jogo da Napolina, não sentia nada. Quando eu via do Anápolis, era uma adrenalina muito louca quando eu era criança. Então eu acho que o Anápolis hoje tem tudo para se transformar num dos maiores times do futebol goiano. Está caminhando para isso.
entendeu? Eu sei a filosofia do Anápolis porque o Zé Paulo é um cara muito honesto, muito sério, Dedé, esse pessoal que tá na diretoria não vai deixar o Anápolis mais ser o que era antes, entendeu? Aquela coisa de ficar com medo de ser rebaixado, essas coisas, é medo da torcida. Então nós queremos agradecer vocês pelo trabalho, dedicar o apoio sempre da torcida, e o que você precisar da gente aí para apoiar o time, você pode contar conosco. Porque eu vou levantar essa bandeira, vou atrás e a gente vai passar. Isso é importante, Marco, é o seguinte, você falou, a proposta que eu tive, eu estava no Sampaio, né, poderia ter continuado, eu tive problemas com a minha família, que ficava longe, minha mulher não quis ir para o Maranhão, e eu tive conversando com o Zé Paulo. A proposta minha é o seguinte, o Anápolis começa a negociar atletas para entrar de mim. Porque chega uma hora que o clube cansa de pôr a mão no bolso, dirigente, o abnegado, né? A vida vai sendo mais dificultada. Então a gente está fazendo esse trabalho, eu peço à torcida que vá com a gente, né? Nos apoie, que a gente está fazendo um trabalho sério. Isso aí é uma coisa muito clara que fica aqui, eu sei que vem aqui todos os dias, né? Trabalho diário, até às 11 horas da noite. Às vezes de madrugada você está com um problema para resolver, então o trabalho é muito sério e por isso que a gente tem condição de chegar. Se a gente tivesse deixado as coisas não fluírem para o lado do bem, né? Então a gente está buscando, todo mundo se unindo e a torcida do Anápolis pode ficar tranquila que o trabalho é sério e com certeza, se Deus quiser, no final do ano, se a gente não for campeão goiano, a gente está na Série C do Brasil. E qual a expectativa para vocês? Desculpa, só uma última pergunta. Qual a expectativa para a Série D? Vai trazer mais jogadores? Essa parte eu ainda não conversei com a diretoria, né? Isso vai depender do aporte financeiro. Você sabe que o futebol também, se a gente entrar para subir, vai ter que ter um elenco forte. Não adianta a gente ter só um time de futebol, porque quando vê os problemas físicos, problema de cartão. Então, assim, eu não conversei ainda com o seu Zé Paulo, com os diretores. Vamos pensar agora em terminar esse campeonato goiano bem, né? E quiçá a gente tenha motivação para brigar na Série C. Eu acho que o Anápolis tinha que ficou como principal meta isso. Eu que já estava na Série B, a própria Aparecidense ano passado quase foi bater. Então, assim, a gente vê que é uma coisa palpável, né? Não é uma coisa que a gente está sonhando, uma coisa que não vai acontecer. Se a gente tiver um pezinho no chão, manter uma base e trouxer dos atletas que queiram ajudar a equipe, com certeza a gente pode chegar aí e surpreender, e ano que vem ainda está com um calendário melhor ainda. E outro detalhe também, né? O Anápolis subindo para a Série C muda o patamar do estado de Goiás, né? Porque pensa, ter vários times aí da elite do futebol aí, aqui em Goiás, aqui, então muda a visão dos clubes maiores. E da Série C, Marcos, se a gente tiver na Série C, eu pulo na Série B, cara. Então eu acho que assim, a gente tem que sonhar, porque se a gente for para a Série C, aí nós vamos começar a pensar na B. E a B aí já entra uma grana forte, boa, né? E aí o time já dá uma reviravolta. Então é isso aí que eu espero e conto com vocês. Obrigado, vocês. Obrigadão e boa sorte para nós hoje.